Fala, meu amigo tricolor, minha amiga tricolor, raizeiros de todo o planeta, satisfação poder ter os amigos aqui para falar mais uma vez do nosso amado, do nosso querido São Paulo Futebol Clube, o Clube da Fé. E como é que tá a fé do amigo raizeiro aí, do amigo São Paulino? Como é que tá essa fé? Como é que tá a esperança? Parece que a gente recuperou um pouquinho da esperança no segundo tempo do jogo na Vila Belmiro. O time destroçado, um time desmotivado, né? A torcida não acreditando absolutamente em nada, muitos acreditando até em goleada contra o São Paulo, enfim, e o São Paulo saiu de lá com um ponto, saiu de lá com um empate, produzindo um futebol até interessante no segundo tempo. Agora a gente fala um futebol interessante para não, né? Não se iludir novamente e não se iludir facilmente. Mas eu não estou aqui hoje para falar de Raí, para falar de Leco, para falar de treinador novo. O Rony, quem é o treinador novo do São Paulo? Para falar quais são as contratações do São Paulo, que o São Paulo... Nada disso. Repito para vocês, o São Paulo Raiz tem a conduta nesse momento de tratar exclusivamente, pelo menos nos nossos bate-papos, das 5 partidas que nos faltam para o restante do Campeonato Brasileiro, né? É de suma responsabilidade que a gente não perca o foco. É muito importante isso. Ah, Rony, mas eu não entro em campo, a gente não faz gol, a gente não organiza o time dentro de campo, a gente não é o treinador. Eu sei de tudo isso, mas nós fazemos parte de uma coletividade, né? Nós temos aí a entrega dessa paixão chamada São Paulo Futebol Clube, da entrega de todos os nossos, da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de ver o futebol, daquilo que a gente quer que aconteça com o nosso São Paulo. Então nós temos uma responsabilidade para com isso. E a nossa responsabilidade é, acima de tudo, exigir que, de alguma maneira, os caras possam devolver para a gente aquilo que o São Paulo dá para eles, né? O São Paulo sempre nos deu muita alegria, o São Paulo nos deu sempre muitos títulos, o São Paulo nos deu sempre muitas glórias, né? E nessa hora a gente precisa dar esse apoio para o São Paulo Futebol Clube, porque a única coisa que restou para o São Paulo é o seu torcedor. A sua camisa gloriosa, valiosa, é claro, e o seu torcedor, na confiança daquilo que tem que acontecer, na exigência daquilo que tem que ser feito. Então é por aí, dessa linha de raciocínio, que o São Paulo Raiz segue. Eu tenho 5 jogos pela frente e eu tenho que ter o foco nesses 5 jogos. Eu não vou falar agora de Luxemburgo, eu não vou falar de Osório, eu não vou falar de Sampaoli, eu não vou te falar de quem jogador que volta, jogador que sai, jogador que entra, eu não vou falar nada disso. A gente pode fazer um programa especial para isso quando estiver definida a situação do São Paulo. Enquanto ela não estiver definida, vai ser esse o foco aqui do programa, né? Eu espero que os amigos entendam, eu conto, inclusive, com essa compreensão dos nossos amigos. O São Paulo que tem Ceará fora de casa, o São Paulo que tem o Vasco da Gama em casa, o São Paulo que tem o Grêmio fora de casa, o São Paulo que tem o Internacional em casa e o São Paulo que tem o CSA fora. São 5 partidas fundamentais para o São Paulo respirar em 2020. É uma questão de saúde, né? É uma questão de necessidade, o que o São Paulo precisa fazer para conquistar ainda essa vaga para a Libertadores. Eu sei que tem muita gente que não acredita, eu sei que tem muita gente que não quer, inclusive, mas cada um tem a sua opinião, cada um tem os seus motivos, né, para pensar dessa maneira. Eu continuo, não é nem uma questão de acreditar, é uma questão de exigir esse tipo de comportamento, né? O São Paulo que hoje ocupa a 6ª posição, mas aí também não muda nada se caiu para 6º, se estava em 5º, não muda absolutamente nada porque o Atlético do Paraná já está na Libertadores, né? Então, de alguma maneira, para o São Paulo, essa questão da Libertadores com relação ao Atlético do Paraná não mexe em muita coisa, né? Então, o São Paulo caiu para a 6ª posição com a vitória do Atlético contra o Botafogo. Nós temos no 7º lugar o Internacional com 50 pontos batendo na porta e temos o Corinthians também com 50 pontos também batendo na porta em busca aí dessa oportunidade. O Grêmio está tentando deslanchar, está tentando sair desse grupo, mas, né, com essa derrota que ele teve no domingo, ele está misturado, está tudo embolado, está tudo misturado. Até porque eles pegam o Palmeiras domingo aqui em São Paulo, né? E o São Paulo vai à Fortaleza pegar o terrível Ceará. Por que terrível? Porque, gente, o Ceará é o jogo de vida e morte para o Ceará, né? O Castelão deve estar lotado, o Ceará não quer cair para a Série B e eu não gostaria que caísse também. Eu gosto muito dos times do Nordeste,
no Campeonato Brasileiro. Eu acho que tinha que ter mais time do Nordeste, inclusive, no Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu não quero o Ceará caindo. Mas nesse jogo não vai ter jeito, Ceará. Nesse jogo o São Paulo vai ter que ganhar de vocês. E é justamente no desespero do Ceará que o São Paulo vai ter que atuar, que o São Paulo vai ter que jogar, né? Então nós temos uma semana de preparo. Eu sempre me lembro das semanas que o Cuca tinha para preparar o time, para entregar no final de semana alguma coisa medonha. Eu me lembro da paralisação na Copa América, para dar aquela descansada, para depois treinar e voltar com tudo no segundo, tudo blá blá blá, tudo balela, né? As semanas do Cuca não foram aproveitadas, como as semanas também que não foram tantas, como o Cuca teve, do Fernando Diniz, também não estão sendo muito aproveitadas. Mas nós temos que falar agora o que vem pela frente, né? Já doeu demais os últimos vexames, doeu demais perder para o Fluminense em casa, perder para o Atlético do Paraná em casa, né? Tem resultados horríveis, como perder para o Goiás em casa, empatar com o CSA em casa. Então, assim, resultados horríveis para o São Paulo, nesse caminho que o São Paulo teve, de pontos, né, bobos perdidos, e que agora fazem uma tremenda falta e agora o São Paulo tem que correr atrás. É o cara que não estudou durante o ano e que no final do ano tem que se arrebentar de estudar para conseguir passar de ano. É bem o caso do São Paulo. Pois bem, o que nós vimos no último sábado na Vila Belmiro? Nós vimos dois tempos distintos. O primeiro tempo, o time de férias, né? A gente já esperando o pior para o segundo tempo. E eis que o São Paulo ressuscita, vem jogando um futebol interessante, vem jogando um bom futebol, envolve o Santos de alguma maneira, né? Tem em alguns jogadores um funcionamento que a gente tanto esperava e tanto aguardava, como é o caso do Dani Alves. O Dani Alves é o nosso protagonista, o Dani Alves é o nosso cara de criação. Será que depois do segundo tempo do sábado a gente começa a pensar um pouco mais nessa possibilidade do Dani Alves ser o nosso armador, ser o nosso homem de criação no meio de campo, né? Inicialmente todo mundo tinha aceitado, depois queríamos que ele voltasse para a lateral, e o segundo tempo contra o Santos parece que tocou em alguma coisa que faz a gente entender, de repente, e os comentários de vocês são fundamentais para a gente entender esse universo todo, fazem do Dani Alves esse cara que a gente está precisando na criação, na armação. Ok, ele tem essa capacidade? Sim, ele tem essa capacidade, ele tem bagagem, ele tem pacote, ele tem história, ele tem nome. Precisa colocar isso em prática, é claro, coisa que o Dani não vinha fazendo ultimamente. E que fez nesse segundo tempo, né? Foi protagonista, chamou a responsabilidade, pegou a bola, carregou a bola, distribuiu a bola, fez o passe, deu o carrinho e fez o gol do empate do São Paulo, né? Então, assim, de alguma maneira, o Dani Alves parece, e a gente vai ver nesse domingo à noite lá em Fortaleza, se de alguma maneira isso vai fazer parte do universo do Dani Alves para os próximos 5 jogos. E a gente conta e espera que faz. Precisamos muito desse tipo de talento, né? O São Paulo precisa muito. E a gente sabe que ele conhece. A gente sabe que ele não estava entregando, mas a gente sabe que ele conhece. Outro fator que pode ser determinante nisso é a ausência desse cara, de um cara que possa fazer isso no São Paulo. A gente contava muito com o Hernanes. Questões físicas, questões técnicas, de repente até questões emocionais, fizeram com que o Hernanes acabasse o ano dele da pior maneira possível. O Hernanes que entra, não vai bem, não consegue jogar, não consegue render e acabou no banco, né? O Diniz tirou ele, o Diniz tirou ele, o Diniz tirou ele, uma hora ele nem voltou pro time, já ficou sentadinho lá no banco. A gente tem no Igor Gomes um valor muito legal, um talento para ser lapidado, um menino que vai crescer demais, porém, a inexperiência, né? De um garoto que subiu agora há pouco, que vai oscilar, que vai fazer uma partida legal, que vai fazer gol, no outro jogo vai ficar sumido, faz parte do universo dos moleques. É por isso que eu falo, eu cobro sim, o pessoal me cobra aqui. Ah, Rony, os meninos têm que cobrar também, eu cobro os meninos, eu só não jogo tijolo. Enquanto tiver cobrão no time, enquanto tiver cara com um nome dentro do time, eu vou direcionar os meus tijolos para esses caras, e não para os meninos, né? Mas a gente cobra o Igor Gomes sim. Pois bem, o Igor Gomes pode ser esse talento, mas ainda não é esse talento da criação, da armação da jogada. Aquele cara que levanta a cabeça, carrega a bola, agora eu vou optar pela jogada pela esquerda, eu vou optar pela jogada pela direita, é um pensador. O Igor Gomes não tem ainda experiência para ser esse menino. O Vitor Bueno é um meio-campista? Sim, mas o Vitor Bueno está se dando muito bem nessa função na frente.
Esse cara que vem buscar a bola no meio e parte com velocidade. Tem bom drible, tem bom chute, tem boa finalização. Então você não pode perder essa referência na proximidade da área, principalmente quando os teus centroavantes não rendem, né? Pablo, Pato e Raniel. Quando os seus centroavantes não rendem, de alguma maneira, a gente tem que compensar com esses meias que chegam, que é o caso do Vitor Bueno, que é o caso do Dani Alves, que é o caso do Igor Gomes. Né? Então, assim, é muito importante a gente enxergar também o que acontece na realidade da gente. Ah, não, Rony, eu não quero o Dani Alves na armação, eu quero na lateral direita. Pois bem, e quem arma, então? Essa é a pergunta. Né? Então, assim, se não tem tu, vai tu mesmo. Eu imagino que, lembrando que nós temos 5 jogos, eu não tenho 20 jogos para disputar. Eu tenho 5 finais de campeonato para eu fazer até o final. Então, eu preciso muito que nessa semana de treino, o Diniz possa pensar o time de uma maneira eficiente, que possa entregar eficiência no domingo. E eficiência é vitória. Eficiência não é outra coisa. Agora não é hora de jogar bem, agora é hora de ganhar. Né? Vamos deixar para jogar bem num outro momento. Se eu tiver que escolher entre jogar bem e ganhar, e é claro que eu preferi os dois, só que a gente sabe que não vai ter definitivamente, até porque no futebol brasileiro raros são os times que entregam isso, eu vou optar pelo time que vai, que joga mais ou menos, mas ganha o jogo. Né? Então é muito importante o São Paulo nessa hora, nessa semana, o Diniz armar esse time de uma forma que ele possa ser extremamente competitivo e vitorioso nas partidas que tem pela frente. Né? Se você imaginar o Volpi 10, o Volpi está bem, o Volpi garantiu a posição dele, a gente passa a ter confiança no Volpi, o Volpi transmite a confiança que a gente precisa, independente da falha contra o Atlético do Paraná, que tinha gente que já, esse cara não é goleiro pro São Paulo, eu já li um monte de coisa nesse sentido. Né? E o Volpi salvou o São Paulo aí em vários jogos. Então assim, o Volpi tá ali, na direita, se a opção for o Dani pelo meio, na direita eu tenho o Juan Fran. Ah, Rony, mas o Juan Fran não foi bem contra o Santos. Sim, não esperem do Juan Fran velocidade, não esperem do Juan Fran drible. Esperem do Juan Fran um arsenal de competência e experiência que ele tem atrás da Europa. É um jogador diferente, né? E ele tem que se adaptar a isso. Então eu posso ter tanto o Juan Fran para ser um cara mais defensivo, para ter mais experiência na minha defesa, quanto eu posso ter o Igor Vinícius para ter um velocista. Se eu for fazer a opção do Dani pelo meio, não é? Muito bem. Arboleda, Bruno Alves, a zaga excelente, uma das zagas menos vazadas do campeonato, que até pouco tempo estavam em alta, mas que começaram a ter problema com a chegada do Jusilei. Vocês perceberam isso? Quando o Luan estava ali de cão de guarda, eles tinham menos trabalho, porque o Luan fazia esse combate inicial e poupava muito, tanto o Arboleda quanto o Bruno Alves, que ficavam mais na sobra das jogadas. Agora não, eles estão pegando o atacante direto. Prova disso foi o pênalti que o Arboleda cometeu no último sábado. Né? Então assim, acho que eu imagino que muito da eficiência da nossa zaga está no volante que vai ser escalado. Na esquerda o Reinaldo, não tem outro. Eu acho o futebol do Reinaldo interessante, eu vou dizer para vocês por quê. Cara, eu já vi Gilberto Sorriso, eu vi Nelsinho, eu vi Marinho Chagas, né? Tudo pelo São Paulo, é claro. Eu vi Serginho, eu vi grandes laterais esquerdos, Júnior, pelo amor de Deus, grandes laterais esquerdos no São Paulo, né? E o Reinaldo não chega muito perto desses caras. Mas para a realidade do futebol de hoje, o Reinaldo tem um futebol interessante. Quando ele quer jogar, quando ele não quer arrumar encrenca com jogador, com bandeirinha, com torcedor, com juiz, ele quer arrumar encrenca com todo mundo. Ele desvia o futebol. Quando ele não fica com aquela mania dele de bater lateral, e só falta bater um lateral no domingo e ser 1-0 pro São Paulo, cruzamento dele de lateral. Não falta mais nada para queimar minha língua, tomara que queime. Quando ele não quer ficar se batendo esse lateral da área que não leva a nada, quando ele não desaparece do jogo. Então assim, a gente precisa do Reinaldo, a gente precisa. Mas a gente precisa muito mais do Reinaldo. E o Reinaldo precisa entregar um pouquinho mais. No meio, para mim, o Luan definitivamente. O Jusilei chegou, fez uma boa partida contra a Chapecoense, que não é muita referência pra gente. É mais fácil jogar contra a Chapecoense. E na hora que o jogo apertou, na hora que os times apertaram, o Jusilei infelizmente integrou, ficou muito tempo parado. Já não vinha bem antes, emagreceu, se esforçou e tal. Mas não dá para ser volante do São Paulo nesse momento. Né? Então para mim tem que ser Luan. E aí ele pode montar o que ele quiser, Fernando. Fernando Diniz, você tem aí um cardápio repleto de tudo que você precisa para se alimentar bem e alimentar a torcida do São Paulo bem.
Você tem o Tietê, que você gosta bastante. O Tietê evolui muito quando ele vem para primeiro volante, ele cresce porque ele não precisa carregar a bola e não precisa perder a bola. Porque se o Tietê carrega a bola e perde, então assim, ele não precisa fazer isso, né? Então você tem a opção do Tietê, você tem a opção do Igor Gomes, você tem a opção, eu não vou falar o Hernanes, né? Mas não quero tirar o Hernanes também fora disso daí. Para mim o Hernanes podia tirar férias agora e se preparar para o ano que vem. Então assim, você tem várias opções e o Daniel Alves. Que eu acho que é o cara que pode fazer a diferença, é o cara que pode ser protagonista. Não adianta o cara vir querer falar, não, eu não sou salvador da pátria. É salvador da pátria sim, Daniel Alves. Você é. A gente deposita em você toda a nossa, o que resta pelo menos de esperança, em partidas melhores, em conquistas do São Paulo, a gente deposita muito em você. E pelo nome que você tem, o salário que você ganha, você tem que ser protagonista, né? O último cara que diziam que era protagonista e ele se chamava de diferenciado, ele não assumia o protagonismo do São Paulo, que foi o Ganso. Ele não assumia, ele não queria ser protagonista. O São Paulo precisa de protagonistas. O São Paulo sempre teve grandes protagonistas. Foi Leônidas da Silva nos anos 40, foi Zizinho na conquista de 57, foi o Gerson e Pedro Rocha nas conquistas de 70, 71. Né? O São Paulo sempre teve protagonista. Foi o Raí na primeira Libertadores, Raí e Palhinha foram protagonistas. Foi Rogério Ceni no Mundial de Tóquio contra o Liverpool. Tem jogador que carrega o time nas costas algumas partidas, uma partida. Enfim, o São Paulo precisa de 5 partidas, Dani, para você ser o protagonista e arrebentar e jogar bola, velho. A gente precisa, porque você sabe jogar bola, ninguém é bobo aqui. Ninguém duvida do teu futebol. O que a gente duvida é da tua entrega, que você não estava entregando, mas vamos repetir o que aconteceu no segundo tempo. E na frente, eu tenho o Antony também que pode jogar, eu tenho o Vitor Bueno numa formação que de repente junta com o Pablo. Gente, dos 3 ali, quem que eu escolho? Pato, Raniel ou Pablo? Eu continuo com o Pablo, eu vou tentar o Pablo, que é o mais caro deles, foi o mais caro deles. Ainda tenho, na minha retina, na minha memória, eu tenho as jogadas do Pablo no Atlético do Paraná, a velocidade, a explosão, o arremate, a chegada na área. Eu quero ver esse Pablo, cara, eu quero ver esse Pablo jogando e a gente tem muita esperança e expectativa, não é? Foco total, São Paulo Raiz com Rony Altieri. Foco total nas 5 partidas, Fernando Diniz. E vamos em frente, cara. Nós não vamos falar de outra coisa aqui que não seja isso. Tá certo? Afinal de contas, nós somos o clube da fé. É isso daí. Nessa camisa aqui de títulos e de vitórias, a gente vai depositar toda a nossa energia, né? E a nossa vontade de chegar à Libertadores da América em 2020. Legal, gente? Muito obrigado para vocês, grande abraço para todo mundo. Maurício Montoro que está, Montoro, está no Japão, né? O Jaziel e o pai dele, o Pedro, cara, que são lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte, tricolores da grande torcida São Paulina em Natal. O Daniel Lopes, que está em Paracatu, Minas Gerais, e o Kaká Arashiro, que está em Pirituba, São Paulo, Zona Oeste. Salve para vocês todos, salve para os amigos aí também e muito obrigado pelo compartilhamento, pela amizade e pela parceria. Avante, tu és forte, tu és grande! São Paulo Futebol Clube, Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Valeu, pessoal!